Eu li aqui o sinótico de João, capítulo 1, no 29. E o 30 diz assim: esse é aquele do qual eu disse. João ele já vinha proclamando, já vinha anunciando. Deixa eu dizer uma coisa. João Batista, seu nome era João. Aí vai encontrar na Bíblia, vírgula, o Batista, né? Seu nome não era João Batista, era João. Talvez porque ele veio batizando, começaram a chamar-lhe de João Batista. E ele anunciou, o seu ministério foi de cerca de 8 meses apenas. Dizem alguns teólogos que ele fazia parte dos essênios, pessoas que se separavam para o estudo da palavra, do Torá. Ele era um conhecedor da palavra de Deus, mas ele era um escolhido de Deus. João Batista, ele está entre a lei e a graça. Ele fez aí um papel de transição, um papel curto de transicionar entre a lei e a graça, que é o período, a dispensação em que estamos hoje. Mas não menos importante o ministério de João Batista, porque ele tinha propósitos. Sabe, querido, na nossa vida nós sempre afirmamos aqui que nós temos que ter propósito. Nós caminhamos por propósito. Nós não caminhamos por necessidade. Eu preciso fazer isso, tenho necessidade disso, então eu vou fazer uma campanha de 7 semanas. Por isso é necessidade. Nós caminhamos por propósito. Não digo que você não possa determinar um tempo para você buscar a Deus mais intensamente ou com maior intensidade. Não é isso. Mas eu quero dizer que na nossa vida nós temos que ter propósito. Nossos propósitos têm que ser firmados diante de Deus, ou seja, com responsabilidade. Nossos propósitos são seguidos de responsabilidade. E João Batista, ele fez isso durante um período que ele sabia que tudo aquilo que ele estava anunciando, cheio de autoridade, mas que viria outro que teria muito mais poder que ele, que teriam algo a mais que ele, mas ele começou exatamente a fazer isso. E qual é o cenário para João Batista anunciar? Era o Rio Jordão, geralmente as margens do Rio Jordão, ou seja, numa área deserta, uma região árida, uma região difícil também. João Batista diz a palavra de Deus que as suas roupas eram feitas de pelos de camelos. Imagina no deserto o calor que seria ele coberto com pele de camelo, usava um cinto, se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Ele tinha um regime bom, né? Se alimentava bem. João Batista, ele na sua fala, na sua pregação, ele tinha um pano de fundo. Além das pessoas que vinham para ele de toda Jerusalém, de toda a Judéia, que vinha ali para ouvir a sua pregação, ele tinha ainda os fariseus, que eram os religiosos apegados às doutrinas, à ortodoxia, e também os saduceus, que eram a elite econômica da época, que eram a família de sacerdotais. Fariseus, saduceus, que estavam ali para apenas contemplar, apenas para ver. Queridos, não queira fazer parte dessa classe de fariseus, saduceus, que vêm para contemplar. Eu fico feliz com uma noite como essa, quando eu vejo todo mundo adorando ao Senhor, todo mundo se entregando, participando, fazendo
parte do nosso culto racional, querendo entregar ao Senhor a sua adoração, o seu momento que você saiu da sua casa, valorizando isso aqui, abrindo o seu coração e se manifestando, erguendo as suas mãos. Aqui é o lugar para você fazer isso. Na sua casa é o lugar para você fazer isso. De repente lá no seu trabalho, se você não tem liberdade lá na sua sala, você pode entrar lá no banheiro e erguer a sua mão e adorar ao Senhor. E buscar ao Senhor. Quantas vezes nós tivemos necessidade de ir a um banheiro e falar: Senhor, e agora? Me dá uma estratégia, uma saída, uma solução. Queridos irmãos, não podemos ficar alheio. Os fariseus, os saduceus, eles iam para contemplar. Hoje nós não podemos mais estar desperdiçando o nosso tempo para simplesmente contemplar. Simplesmente participar, eu vou participar do culto. Não, você é parte integrante dele. A igreja é você. A igreja não é as paredes, a igreja não é a placa que está lá do lado de fora, não é o grupo de louvor, os músicos, o diaconato, não. A igreja é você, somos nós. Amém? Amém? Então você tem liberdade de glorificar ao Senhor. Dá glória a Deus e aleluia. Exaltar o santo nome do Senhor, porque o Espírito Santo de Deus também está aqui. Amém? Aleluia. E a mensagem de João Batista era uma mensagem de exortação. A palavra de Deus diz que multidões iam aonde estava João Batista. Multidões. Imagino eu, se ele estivesse pregando: venha para cá que você vai se tornar rico. Venha para cá que a sua vida vai se melhorar de uma forma extraordinária. Vem para cá que você vai virar sucesso na mídia. Não tinha mídia naquela época, né? Mas vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Se a sua mensagem fosse de promessas, todas as suas dívidas vão acabar, as tuas doenças vão acabar, os seus problemas vão acabar. Era essa a mensagem do Batista? Não. Era uma mensagem de exortação, de confronto. E a palavra de Deus continua sendo a mesma. A palavra de Deus ainda continua sendo, às vezes, de confronto para as nossas vidas. Às vezes nós saímos daqui cabisbaixos, pensativos. Por quê? Porque fomos confrontados. Nós vamos para casa e vamos chorar lá na cama, que é um lugar quentinho. Não é para a gente chorar. É isso? Não. A nossa palavra tem que ser sempre essa. Aquilo que Deus tem nos orientado a trazer para os irmãos. E João Batista não deixava por menos. Ele dizia: arrependei-vos. O que ele estava dizendo com isso? Arrepender é pender para o outro lado. É mudança de vida. João Batista não estava fazendo nenhuma promessa para eles. Que vocês são bonzinhos, quem é nervoso vai passar a ser calminho, quem é loirinho vai passar a ser moreninho, quem é baixinho vai passar a ser alto. Não, ele não tinha nenhuma promessa. Ele incitava aquela multidão que ia a ouvi-lo para uma mudança de vida. Arrependei-vos, pender para o outro lado. Está dando certo aqui. O que vocês estão fazendo aqui está errado. Vocês estão pecado. As vossas atitudes são maus. Os vossos caminhos são maus. Deus não está te agradando de vocês. Olha, vocês têm que vir para cá. Mudar de atitude. Mudar de pensamento. A palavra de Deus era arrepender-vos porque tinha uma razão. É chegado o reino dos céus. Ele estava anunciando Jesus. Estava anunciando Jesus que estava chegando. A mensagem de João Batista não era uma mensagem para satisfazer o ego. Pelo contrário, era uma chamada à consciência. Raça de víboras. Ele pegava pesado. Raça de víboras. Produzir, ele quer, muda. Produzir, que no grego produzir significa dar.
dar? Qual a produção que nós temos dado perante Deus? O que é que nós temos feito? Qual o efeito que está surgindo à nossa vida? As nossas atitudes, as nossas ações, os nossos posicionamentos. No que tem resultado isso? Em sucesso, em bênção, em alegria para as outras pessoas, ou as pessoas se entristecem conosco, elas se decepcionam conosco, elas se frustram conosco? Qual é o resultado da nossa vida? A nossa vida é abençoadora para as pessoas que estão à nossa volta? E aí João Batista falou: olha, vocês têm que produzir. Uma produção é atividade. E quando ele usou esse termo, ele estava procurando esclarecer aos céticos, aos incrédulos, por assim dizer, que se amoldar às práticas religiosas não os levaria a lugar nenhum. Eles não iam encontrar um lugar em Deus pelas suas práticas religiosas. E nós temos pregado isso. A pessoa mais perigosa é aquela que é religiosa. Porque é minha religião, porque não, eu aprendi assim, porque o meu pai, porque minha mãe, e não conhece realmente a vontade de Deus, a palavra de Deus, aquilo que possa produzir frutos espirituais para a sua vida. O crente, ele foi chamado exatamente para a ação, através do Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo é dínamos, é energia, é força, é movimento. Por isso que nós não paramos. Por isso que nós cantamos aqui, aleluia, aleluia, e cantamos, aleluia, aleluia, e repetimos, cantamos, aleluia, aleluia. Nós produzimos com isso uma ação que movimenta os céus. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia, oh aleluia. Devemos então denunciar aquilo que é pecado, que é profano, que é errado. Hoje nós estamos aí, não podemos concordar com tudo. Hoje, mais do que nunca, na nossa geração, nós temos que nos posicionar. Ou você vai concordar com tudo, tá bom, é assim mesmo. Não, aprendeu na escola, não, aprendeu com os amigos, não, aprendi lá na faculdade, aprendi lá no meu trabalho, e é assim que é agora. Queridos, o apóstolo Paulo falou: transformar-vos, mas é a vossa mente, é metanoia. Nós temos que saber aonde nós estamos e temos que denunciar o pecado. Por isso que a igreja, eu creio muito no poder da igreja, nesses últimos tempos, nessa geração que está se posicionando contra o pecado. Aquilo que estão querendo fazer com a família é pecado. A palavra de Deus nos diz assim. Então, estar firmado na palavra de Deus, um relacionamento de um homem e uma mulher, estar firmado na palavra de Deus, tem que ser assim. Um relacionamento comercial tem que ser pautado na palavra de Deus, tem que ser assim. Denunciar aquilo que está errado, a nossa postura, as nossas ações, tem que ser denunciado quando está errado. No versículo 29, aqui que nós lemos, quando João Batista, ele vê um homem que ele não conhecia, mas era Jesus. Aqui ele já tinha batizado Jesus. Se nós lermos lá os outros evangelhos, nós vamos entender que aqui foi no dia seguinte. Ele já tinha batizado Jesus antes, e agora ele vê Jesus vindo, e ele vai fazer um maior e mais importante anúncio da humanidade. Ele não anunciou: eis que vem um grande rei, apesar que Jesus é rei. Ele entendia isso. Ele não anunciou um grande governador, um grande comandante de exército, um grande líder mundial, apesar que era, um grande campeão de guerra, apesar que era, um senhor de muitas riquezas, apesar que era. Tudo isso
Mas João Batista, ele vê Jesus que vem vindo e diz o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o teu pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa foi a palavra de João Batista. Porque foi a forma mais simples, mais humilde, mais submissa, mais obediente, mais passiva que ele podia designar para aquele homem chamado Jesus, o Cordeiro. E entendendo que no Antigo Testamento, se nós lemos e os irmãos já conhecem, os cordeiros eram sempre parte integrante e parte importante dos sacrifícios. Sempre que tinha sacrifício, a maioria das vezes era feito o quê? Com o cordeiro. Não sei se você sabe, mas a ovelha, muitas vezes nós somos ovelhas de Cristo. Quando nós pregamos aqui pela última vez, nós falamos sobre isso, sobre a ovelha. Quando nós falamos de ovelhas, são todos os bichinhos dessa espécie, né? Porque às vezes fala ovelha, carneiro, cordeiro, qual a diferença? Então a ovelha é a fêmea, o carneiro é o macho, e o cordeiro, nenhum nem outro. O cordeiro é o filhinho, né? A ovelha ou o carneiro casou com a ovelha e gerou o cordeiro, o cordeirinho. Que você não fala assim o cordeiro fêmea e o cordeiro macho. Mais para frente você vai ver algumas designações, mas quando nasce é como bebê, né? Lá o marido casa com a esposa ali, e daqui a pouco tem uma criança ali. Aí vê a criança, ai que bebê lindo. Não fala assim bebê macho, bebê fêmea, né? Bebê homem, bebê mulher, não fala, não. É um bebê, é um bebezinho. Mais para frente vai chamar de menino, menina, né? Depois se transforma em homem, mulher, né? Por exemplo, o boi casa com a vaca. Tem isso, Devanir? Você que é lá da fazenda, não casa, né? O boi com a vaca gera o quê? O bezerro. Não fala bezerro macho, bezerro fêmea. Chama de bezerro, uma designação, né? Comum, coletiva. Vai lá, tá lá o bezerrinho. Bezerrinho, não fala se é macho ou fêmea. Mas mais para frente vai se designar, se torna ou na vaca ou no boi. Só estou exemplificando para vocês entenderem que muitas vezes nós vamos ver na Bíblia a ovelha, o carneiro, o cordeiro se referindo a Jesus Cristo, se referindo a nós, se referindo à igreja, né? Então é bom ter esse entendimento. Então o cordeiro sempre fez parte dos sacrifícios. Então aquele povo conhecia muito bem o que era um cordeiro. Em Gênesis capítulo 3, versículo 21, quando fala que Deus, ele, depois do pecado de Adão e Eva, ele vai lá e faz umas vestes para Adão e Eva. Ele não deixou que o próprio homem fosse lá e se vestisse a si mesmo, porque o próprio Deus tinha que cobrir o homem. Ou seja, Deus já estava providenciando a proteção do homem. E ele fez o quê? Com pele de um animal, de um cordeiro. Por isso que Jesus Cristo é o cordeiro que morreu antes da fundação do mundo. Vocês vão ver isso na Bíblia Sagrada. Então, quando lá Deus cobriu Adão e Eva, não deixando que ele fosse, porque que Adão e Eva conhecia as plantações. Até então ele não conhecia a nudez, ele não conhecia o seu corpo, ele estava em outro estado. Então, quando ele se viu nu,
Ele ia pegar o que? A folha da figueira, não é? São justificativas humanas. Às vezes nós queremos nos cobrir, justificar nossos erros, os nossos pecados. Queremos justificar através de uma ação, vou até Aparecida, vou caminhar daqui lá, são tantos quilômetros, e com isso o meu pecado vai ser, ou então vou recompensar uma ação recebida, uma bênção recebida. Deus, Ele providenciou para o homem a sua proteção. Querido, você está debaixo da proteção de Deus. Não existe nada que você possa fazer para se proteger. O mal está lá fora, o inimigo está lá fora, o erro está lá fora, o perigo está lá fora. Se não for Deus na nossa vida, queridos, nós seremos fracassados, nós seremos inúteis. Mas Deus, pela sua bondade, pela sua misericórdia, diz a palavra de Deus que Ele estende a sua boa mão sobre as nossas vidas e nos livra e nos guarda. Os anjos, Senhor, acampa-se ao redor daqueles que o temem. Aleluia, aleluia. Então Deus providenciou a cobertura perfeita através de um animal que teve que morrer, expor o seu sangue, derramar o seu sangue, ser sacrificado. Em Gênesis capítulo 4, versículo 4, fala de Caim, quando vai fazer a sua oferta a Deus. Por que Deus recebeu a sua oferta, se agradou da sua oferta? Porque Ele ofertou o que? Dos primogênitos dos seus animais, das suas ovelhas. Ele foi lá e sacrificou. Gênesis capítulo 22, 8, Abraão, quando vai obedecer a Deus, que pede o seu filho Isaque em sacrifício, ele vai até o Monte Moriá com a sua equipe e chega no pé do monte, e ele fala para os seus serviçais: fique aqui, que eu e meu filho nós vamos subir para sacrificar ao Senhor, para adorar ao Senhor. O sacrifício é adoração. O nosso sacrifício é adoração. O nosso sacrifício é adoração a Deus. E nos diz esse texto que Abraão começou a subir ao monte, e quase chegando perto, Isaque, um jovem esperto, inteligente, fala: pai, eu vejo aqui a lenha, o cutelo, o fogo, tudo pronto, todos os ingredientes aqui para nós oferecermos a Deus um sacrifício. Mas onde está o cordeiro? Abraão vira para o seu filho e fala: para si, Deus preparará o cordeiro, providenciará o cordeiro. E lá no versículo 13, quando ele já estava para quase oferecer a vida do seu filho Isaque, ele olha para trás, ouvindo a voz de Deus, e vê um cordeiro, um carneiro. Um carneiro quer dizer um cordeiro já na sua idade adulta. Em Êxodo capítulo 12, Deus institui a primeira Páscoa, e lá estava o cordeiro que ia morrer, ia com seu sangue, ia ser colocado nos umbrais da porta, já apontando para o sacrifício de Jesus. Só o sangue de Jesus traz libertação. E aí o cordeiro era, portanto, oferecido em sacrifício. A carne era comida dela, se alimentava da carne, porque Jesus, Ele traz o alimento para as nossas vidas. Porque que muitas pessoas estão hoje fracas na fé, titubeantes na fé, nos seus pensamentos. Por quê? Porque estão fracas, não estão se alimentando da palavra de Deus. E essa Páscoa nos diz que a palavra de Deus em Números, ela foi feita novamente, Números 9:16, foi quando foi agregado os gentios. Por isso que nós não estamos de fora. Deus, Ele se lembrou de nós também. Nós somos Israel por
adoção, por adoção. Então nós hoje fazemos parte desse plano perfeito de Deus, da sua nação santa. Nós fomos exatamente aqui já na segunda Páscoa, os gentios já começaram a fazer parte. Na terceira Páscoa, quando Josué, ele estava para entrar na terra prometida, lá foram novamente sacrificar o cordeiro para comemorar a Páscoa, realizar a Páscoa. E por isso mesmo que então João, ele usa exatamente essa figura de linguagem. Eis aí, aqui no texto não está o advérbio, né? Advérbio aí, de lugar. Eis aí o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que está chegando aí, que está vindo aí. Era Jesus que tinha nascido ali em Belém, tinha crescido, e agora ele começa a exercer o seu ministério, começa a realizar milagres, curas, libertações, pessoas que estavam mortas foram ressuscitadas, e ele começa a pregar, a ensinar, a dizer sobre chegado a vós o reino dos céus. E ele começa a pregar e traz para si os seus discípulos, convida os discípulos e começa a regimentar uma multidão à sua volta, seguidores e não seguidores. Na multidão, pessoas que estavam ali para condená-lo, pessoas que não queriam receber a sua palavra, mas sim destruir aquilo que ele estava pregando. Queridos, vai ter sempre alguém querendo destruir aquilo que você faz. Às vezes você está feliz da vida. Não, eu vou para a igreja porque eu vou cantar, porque eu quero adorar, porque eu quero orar, porque eu quero fazer isso, porque eu quero... Vem uma palavra de derrota, uma palavra de frustração, uma palavra de desânimo, e você cai, pluf. É mesmo. O que eu vou fazer lá? Por que eu vou fazer? Eu nem tenho tempo para isso. Olha o meu tempo, olha... Não tem nem tempo para descansar, nem para viajar, não tenho. E aí você começa a incutir aquilo no seu coração, na sua mente, e você vai se frustrando e vai caindo cada vez mais para trás, para a derrota. Mas João Batista falou: eis aí o Cordeiro de Deus, porque ele pega e alude exatamente aos antigos sacrifícios da lei. Os judeus não iam entender uma mensagem sobre expiação, porque eles entendiam expiação sempre como sacrifício. E o cordeiro era uma das formas de sacrifício. Tinha outras, né? Por exemplo, o cabrito, por exemplo, o boi, o bezerro, uma ave, por exemplo, a pomba. Jesus, quando ele chega no templo, ele expulsa os cambistas que estavam ali, porque o povo tinha sido exatamente instruído que o perdão dos pecados era por expiação através de sangue, através do sangue. E as pessoas que criam nisso, aquilo era um penhor, algo que ainda Jesus ia pagar lá na cruz do Calvário, através do sangue dele. Mas aquele sangue que era vertido ali através do animal, seja ele qual fosse, uma pomba, uma rola, um bezerro, um cordeiro, ele tinha como a promessa de pagamento. Por isso que lá o apóstolo Paulo fala, a cédula, a promissória. Não sei se vocês aqui já usaram promissória, sabem o que é promissória? Uma cédula. Antigamente você fazia uma compra, uma dívida tal, não dá um cheque pré-datado, fazia uma promissória. E eu falei, aquilo era uma promessa de pagamento. Então essa promessa, você comprava uma casa com 300 promissórias, ia pagando todo mês, prometendo, né? Não era assim, mano? Não é? Comprava o carro com promissória. Eu fiz alguns negócios com promissória, porque
É poucos negócios, porque eu sou jovem ainda. Porém, né? Porém, ficava ali. Quando você matava um animal, você estava assinando uma promissória. Olha, eu estou fazendo isso aqui agora. Eu vou receber o perdão dos meus pecados agora. Só que quem vai pagar vai ser lá na frente. Por isso que o apóstolo fala, ó, Jesus veio e rasgou essa promissória. Nós não devemos mais nada pela morte dele, pelo sangue dele. Então, os cambistas estavam ali no templo e eles então vendiam para aquelas pessoas que criam, né, que a expiação seria através do sangue de um animal, e eles faziam isso. Lá em Levíticos Deus ensina o povo como fazer isso, e isso foi uma prática até Jesus. E quando Jesus chega ali, tinha pombas, tinha vários animais, mas o que eles faziam? Eles faziam daquilo um comércio, porque as pessoas que vinham de longe para adorar a Deus em Jerusalém, ali no templo, às vezes vinham de longe, eles sabiam que o animal tinha que ser perfeito. Não podia ser um cordeiro manco, com ferimentos, cego de um olho, não podia, tinha que ser perfeito, doente, ou se fosse um outro animal, da mesma forma. Então o sacerdote, ele examinava aquilo que ia ser oferecido, o animal que ia ser oferecido, e vai estar apto para morrer. E oferecia. E quando as pessoas vinham de longe, às vezes no transporte, na caminhada, eles se machucavam, eles ficavam doentes em função da viagem. Então era permitido ele chegar ali e trocar aquele animal. Mas eu vou trocar esse cordeirinho por esse outro cordeirinho aqui. Falar, mas o teu já está machucado, é por isso que eu quero trocar. É como você faz negócio de carro, né? Vai para um carro mais novo. Aí fala, não, teu carro está tudo riscado, tudo ralado. É por isso que eu quero trocar. Ele já está com o motor meio ruim, é por isso que eu quero trocar. O pneu está, é por isso que eu quero trocar. Você vai trocar para o melhor. Então ele ia trocar um animal. Aí fazia a mesma coisa que nós fazemos com o carro, né? Desvalorizamos esse e valorizamos o outro. E aí aquela pessoa trocava o animal. Ou então vendia um animal que ele trazia na viagem, e chegava ali e comprava um outro animal perfeito para o sacrifício. O nosso sacrifício ao Senhor, querido, tem que ser perfeito. Aleluia. Tem que ser perfeito, tem que ser melhor. Aquilo que nós damos para Deus tem que ser o melhor. Não pode ser o que está sobrando, dá para Deus. O que tem hoje, querida? Hoje não tem aniversário, não tem aniversário, não tem casamento, não tem casamento, hoje não tem nada. Então vamos para a igreja. Deus não vai receber o teu louvor, querido. Se a sua prioridade for realmente aquilo que você propôs no seu coração, de buscar a Deus e não de ser um religioso, de realmente ser temente a Deus, Ele vai receber a sua adoração. O que nós temos hoje? Querida, tem um casamento. Que pena, hein? Até gostaria de ir nesse casamento, mas hoje eu tenho culto. Hoje eu tenho o meu compromisso com Deus. Eu fiz um propósito de estar adorando ao Senhor, de estar na presença dEle. Eu quero, eu preciso, eu necessito estar na presença de Deus. E é assim que acontece. E quando João Batista ele começa a apresentar Jesus como o Cordeiro de Deus, eu creio que o povo daquela época que estavam esperando o Messias, eles esperavam o Messias, e a palavra diz que vinha da tribo de Judá. Ele seria o leão da tribo de Judá, e de leão agora vem um cordeiro. O leão, aquele animal forte, potente, um animal que devora todos os outros animais, o rei da floresta, aquele animal super poderoso, de repente é apresentado o cordeiro, humilde,
o mais fraco, o submisso, o mais simples. Foi dessa forma que Jesus chegou e se apresentou para João. João mostrou isso para o mundo. E hoje nós estamos aqui exatamente celebrando o Cordeiro que foi para a cruz do Calvário, mas saiu de lá como o leão da tribo de Judá. Nós citamos aqui na última pregação nossa, Apocalipse capítulo 5, versículo, se não me engano, 5, quando João ele tem aquela visão, que ele vê o livro, e aí dizem, ninguém é digno de abrir o livro. João começa a chorar, e aí vem um dos anciões e fala: olha, fique tranquilo, não chore, se acalme. Querido, não adianta você ficar afobado. Fica calmo. Eis aí o leão da tribo de Judá. Eis aí o leão da tribo de Judá. Mas quando João olha no outro versículo, versículo 6, quando ele olha, ele vê o quê? O Cordeiro. Aleluia. Lá estava o Cordeiro. Lá estava o Cordeiro. Mas ele se transformar em leão para exatamente esmiuçar o inimigo. O nosso inimigo, ele não pode vir sobre nós. Nós não podemos temer as lutas, as tentações. Às vezes nós encontramos tanta dificuldade, mas se nós soubermos e tomarmos o posse que nós temos Jesus Cristo, que é o leão, ou seja, aquele que pode, aquele que faz, aquele que realiza, queridos, nós não vamos exatamente temer. Por isso que o Ademar de Campos, né, compôs não, acho que era uma tradução de uma música que se tornou muito conhecida no Brasil inteiro. Ele é o leão da tribo de Judá. E cantávamos isso muito, muito. E ainda se canta, né? Em muitas igrejas. Ele é o leão da tribo de Judá. Sempre foi. Esse Jesus que nós temos. Por isso que 1 Pedro, ele pega e registra lá o Jesus Cristo como o quê? O Cordeiro conhecido antes da fundação do mundo. Então, quando João Batista fala, eis o Cordeiro de Deus, não era novidade nenhuma, porque ele já era conhecido lá atrás. Assim como você, queridos, você é conhecido de Deus antes da fundação do mundo. De repente você está aí com crises psicológicas, né? Crises da mente, crises de identidade. Quem sou eu nesse mundo? E nessa luta tremenda, saiba que Deus te conhece lá antes do mundo ser formado. Ele já o fez em imagem e semelhança. Queridos, Hebreus capítulo 10. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para os irmãos. Hebreus 10. Diz assim, 10 e 10. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez, assim como o sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Jesus, o Cordeiro perfeito, ele veio sim. Por isso que João teve a ousadia e a autoridade para falar: esse tira o pecado do mundo. Esse tem o poder de tirar o pecado do mundo. Apenas e somente este tem o poder de tirar o pecado do mundo. Por quê? Porque todas as oblações que os sacerdotes podiam fazer não tinha o poder de tirar o pecado. E quando Jesus, então, ele exerce o seu ministério, e ele quando passa 3 anos pregando, ensinando o povo na sinagoga, na rua,
rua, nas casas, em todas as situações, curando, libertando, salvando. O que ele estava fazendo no seu ministério? Assim mesmo, começou a ser perseguido, começou a sofrer no seu ministério. Por quê? Porque ele tinha uma missão de passar de cordeiro para leão. Ele tinha que fazer isso. Ele tinha que vencer exatamente aquilo que Deus tinha dado como missão para ele. E Jesus então ele veio na forma de homem, apresentando um cordeiro sem mácula, sem defeito, como eram os cordeiros que eram feitos os sacrifícios na lei. Ele vai para a cruz para executar a sua obra redentora e mostrou o verdadeiro cordeiro como assim o verdadeiro leão. Isaías 53:10 diz assim, que a vontade do Senhor foi de esmagá-lo, de moê-lo, de fazê-lo sofrer, fazendo a sua vida uma oferta pela culpa, pela nossa culpa, pelo nosso pecado. Então isso já estava lá determinado. Lá atrás, Isaías, o profeta messiânico, 600 anos antes, já estava exatamente dizendo qual era o plano de Deus, de pegar esse cordeiro, fazer ele sofrer, e a ovelha como muda, que vai ao matadouro, vai lá sofrer, como sem abrir a sua boca perante seus tosqueadores. Assim foi Jesus. Coube a ele passar por isso. Por quem? Por nós, por mim, por você. Se ele não se tornasse cordeiro, não se tornasse humilde, se não passasse pela obediência, a Bíblia fala que é pela obediência que ele aprendeu. E muitas vezes nós passamos uma vida de 60, 70, 80 anos, não aprendemos nada em termos de obediência, em termos de seguir ao Senhor. E para terminar, quero dizer que Jesus Cristo, ele cumpriu tudo aquilo que a lei dizia que tinha que ser cumprido, como um sacrifício vai ser oferecido. E aí chega um momento que chegam as acusações e ele é vendido por um dos seus discípulos e ele vai à condenação. E quando ele está lá sendo julgado, ele está sendo avaliado. Algumas perguntas eram feitas e de um passa para o outro. E nos diz a palavra de Deus que Anás, Caifás, que eram os seus sogros, seriam os sacerdotes que tinham que fazer isso, mas eles com medo de Jesus, porque eles estavam desviados, eles não tinham autoridade espiritual para executar isso. Eles começaram a tirar o corpo fora e passaram para quem? Para Pilatos, o incrédulo. E Pilatos vai lá e fala com Jesus, inquire Jesus, pergunta para Jesus, faz todas as perguntas. Fala, mas não encontro nada nesse homem, nenhum pecado nesse homem, nenhuma acusação que eu possa levar à morte, como vocês querem, nada que possa levá-lo a um sacrifício, como vocês querem. Pilatos, ele começa então a examiná-lo e ver que ele não deve nada, que ele não tem culpa nenhuma. Ou seja, ele estava fazendo o papel do sacerdote em examinar o cordeiro que era oferecido um sacrifício, não podia ter defeito nenhum, doença nenhuma. E Jesus, ele foi avaliado. E Pilatos disse: olha, pode levá-lo, pode matá-lo, pode crucificá-lo, pode ir para o sacrifício, porque não tem culpa nenhuma. Esse foi Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Isaías 53, versículo 7 diz assim: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado a um matadouro,
E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do seu povo, ele foi atingido. Aleluia. Mas na ressurreição, Jesus, ele se manifesta como o leão. É esse a qual nós adoramos. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Aleluia, a tua vitória está exatamente na vitória dele lá na cruz do Calvário. A sua vitória não é porque você tem 2, 3 faculdades. A sua vitória não é porque você tem dinheiro. A tua vitória não é porque você tem um bom emprego. Não é. A sua vitória está na cruz de Cristo. Ele venceu. O Cordeiro venceu e se transformou em leão. Aleluia. E nesta noite nós celebramos isso. Fazemos a Páscoa porque o Cordeiro, ele foi sacrificado. E o seu corpo está representado nesta noite aqui pelo pão da qual nós estamos participando. O seu sangue está aqui representado pelo vinho da qual estaremos participando. Que você tenha em mente isso. Que o corpo que foi moído, ele está sendo distribuído entre nós. A Santa Ceia não é para condenar para você, é exatamente para fortalecer você. Que você tenha esse entendimento. Que você possa exatamente saber que você tem um cordeiro, mas você também tenha um leão a seu favor. Vamos ficar de pé, queridos. Aleluia. Oh, aleluia.